E aí galera, tudo bom? Preparados para mais uma revisão? Então segue a vinheta! E aí galera, hoje a gente vai falar uma aula um pouco diferente, esse visual novo, ok? Nosso assunto será sobre o período regencial. E quando a gente fala sobre o período regencial, a gente tem que lembrar alguns detalhes muito significativos dentro da história do Brasil. O primeiro deles, ele vai ser um período aí que vai englobar entre os anos de mais ou menos 1831 até 1840. Tá? Mas o que é o período regencial? Ele nada mais é do que esse período de transição entre o primeiro reinado para o segundo reinado, conforme vocês podem estar observando aí do ladinho, tá ok? Então, dentro dessa situação, o que a gente começa a perceber? O primeiro reinado, ele tinha algumas características. Afinal de contas, Pedro I havia abdicado do seu trono para o seu filhinho de 5 anos. Só que Pedro II não podia governar. Então, o que vai começar a acontecer a partir daí? Uma mudança. E aí essa mudança acaba sendo necessária a criação de 3 partidos muito bem definidos. E aí nós temos eles aí, conforme vocês estão observando. Os liberais exaltados, os liberais moderados e os caramurus. Professor, mas o que cada um deles queria mais ou menos? Bom, o primeiro deles ali, os chamados liberais exaltados, eles vão estar ali com o objetivo do quê? De quererem uma monarquia. Tá ok? Mas essa monarquia não precisava ser um poder meio centralizado. Não, ele poderia ter uma monarquia mais liberal, vamos dizer assim, conforme a gente pode observar na charge aí embaixo. Juntamente com isso, a gente começa a perceber algumas outras ideias. Os liberais moderados, eles queriam uma monarquia, mas não, um poder centralizado lá na região do Rio de Janeiro. E lá, no finalmente, a gente passa a ter o quê? Uma outra situação, que é qual? Os restauradores ou caramurus. Esses são os saudosistas, aqueles que queriam fazer com que Pedro voltasse a governar o Brasil. Pedro I, tá ok? Bom, sabendo que essa administração vai ficar no Brasil durante alguns períodos, a gente vai começar a perceber que, num primeiro momento, teremos uma regência com 3 pessoas. Ué, não eram 3 partidos? Pois é. Então esses 3 partidos eles vão começar a administrar o Brasil. E ao administrá-lo, o que a gente começa a perceber? Que eles vão estabelecer algumas mudanças. O então ministro da Segurança, um cara chamado Diogo Feijó, resolveu criar uma coisa chamada de Guarda Nacional. A Guarda Nacional era um negócio muito simples, fácil. Era formada por membros da elite, da alta sociedade do Rio de Janeiro e, consequentemente, de outros estados, que tinham que zelar pela moral e pelos bons costumes. Esses caras, é bom a gente guardar quem eram eles, porque eles podiam exercer o poder de polícia, eles estavam ali para resolver os conflitos, só que nós temos um probleminha. Esses caras ali, eles vão acumular tanto poder, que depois a gente vai identificá-los como sendo os famosos coronéis. Pessoas que vão ditar as regras num Brasil um pouco mais à frente, que será o Brasil da República. Ok? Bom, com essas características, o que mais a gente vai começar a perceber dentro da regência trina? Que eles elaboraram um código de processo criminal, regulamentaram algumas formas de fazer investigação no Brasil. Bom, junto com esses códigos de processo criminal, a gente começa a perceber que foi criado também o Ato Adicional de 1834. É uma mudançazinha na Constituição criada por Dom Pedro I, lá em 1824. Por exemplo, eles queriam fazer a ideia de que cada Assembleia Provincial tivesse a sua própria autonomia. Um princípio meio que de federalismo, onde cada Assembleia poderia estabelecer algumas regras. Juntamente com isso, cancelou-se o chamado Conselho do Estado, membros que ajudavam um poder monárquico que nesse momento deixou de existir, porque nós estamos na regência. Juntamente com essa característica toda, o que a gente começa a perceber a partir dali? Que 3 cabeças pensando não era o ideal, e sim acabaram escolhendo apenas uma pessoa. E essa única pessoa era o cara chamado de Regente Feijó. Se isso, o Diogo Feijó vai governar e depois vem uma outra pessoa chamada Araújo Lima, que é o que a gente vai ver a partir de agora. Então, com esses 3 caras aí no poder, o que a gente começa a perceber? O Regente Feijó, ele foi escolhido e vai governar o Brasil de 35 até 37. Nesse período aí de 2 anos no poder, o Regente Feijó, ele vai ter uma característica muito interessante. Eu não falei para vocês que eram 3 partidos? Pois é, agora a gente vai mudar isso, seremos apenas 2 partidos, chamados de progressistas e liberais. Esses 2
partidos, os progressistas e os conservadores, desculpa aí, errei. E aí o que vai começar a acontecer? Eles tinham algumas ideias um pouco diferentes, tá? E essas ideias um pouco diferentes acabaram proporcionando a eles alguma insatisfação popular. Uma revolta chamada de malês, uma revolta chamada de cabanagem e uma chamada de farroupilha. Calma, eu vou explicar cada uma delas para vocês daqui a pouquinho, ok? Então o Diogo Feijó, ele enfrenta uma grande instabilidade no Brasil. Várias revoltas, cujo objetivo eles queriam ter o quê? Uma separação em relação ao Brasil, tá ok? Bom, além disso, o Brasil, por causa dessas revoltas, acabou gerando o quê? Uma crise econômica e social. A população se revolta e protesta em relação àquilo que estava acontecendo. Beleza? Sai o Diogo Feijó e entra esse outro cara aqui, o chamado Araújo Lima. O Araújo Lima, quando ele vai governar o Brasil, ele vai governar então lá de 37 até 40. Ele era um regressista. Nossa, professor, mas regressista era o quê? Ah, ele era como se fosse mais ou menos um conservador. Um cara que queria que voltasse uma monarquia e que imediatamente voltasse a ser como o Brasil era quando Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil. O Diogo Feijó, ele renunciou ao cargo, foram feitas novas eleições e como resultado disso, o que a gente começa a perceber? Que em 1837, o grupo do Araújo Lima disse que não, algumas coisas estão meio erradas a partir dali. E aí você tem a lei interpretativa do ato adicional. O Conselho do Estado volta, as assembleias provinciais perdem o seu direito de autonomia e como resultado disso, o que a gente começa a perceber? O Brasil volta novamente a caminhar para estar nas mãos de uma única pessoa. Claro que durante o governo de Araújo Lima nós também teremos algumas revoltas, como a Sabinada e a Balaiada. A primeira delas ali é uma revolta chamada de Revolta dos Malês. Quando a gente fala Revolta dos Malês, os malês eram grupos de escravos de origem africana que vieram para o Brasil, mas que eram islamizados. Lá no ano de 1835, lá na região de Salvador, esses africanos de origem escravas, eles acabaram então se organizando e começaram a promover um levante. Eles, como islamizados, queriam o fim da escravidão e, consequentemente, também extinguir o catolicismo. Professor, mas como assim? O movimento foi tão radical assim? Sim, o movimento contou com mais ou menos 600 escravos africanos que se levantaram contra os seus senhores. Mas tinha um detalhe. Por que não atingiu tanta gente a partir dali? Não atingiu tanta gente porque eles queriam obrigar todas as pessoas a se converterem ao Islã. Se você não se convertesse, teoricamente eles iriam matá-lo. E aí um X9, vamos dizer assim, dedurou isso para a Guarda Nacional, que no dia do movimento já estavam preparados para conter todos os revoltosos. Foi o primeiro levante organizado por escravos africanos do Brasil que tinham como objetivo o fim da escravidão. Essa é uma revolta que também impacta o Brasil inteiro. Por quê? É a única revolta que vai demorar 10 anos. Ela começa na região do Rio Grande do Sul e se estende até a região de Santa Catarina. No entanto, gera reflexos também na região do Maranhão e também na região de Salvador. O que a gente precisa lembrar sobre a revolta da Revolução Farroupilha? De uma maneira muito simplista, a gente vai poder dizer o seguinte: os estancieiros gaúchos que produziam carne, eles então faziam com que essa carne virasse o charque, e o charque era comercializado por todo o Brasil. Só que a carne brasileira, que vinha do Rio Grande do Sul, estava sendo altamente taxada. Ao contrário dos nossos amigos que estavam trazendo carnes da região da Argentina e do Uruguai por um valor muito mais baixo que a carne brasileira. Resultado disso, eles vão e começam a protestar. O Bento Gonçalves, junto com outros estancieiros, vão até a região do Rio Grande, onde ficava o governador da província, e falam para o cara: camarada, seguinte, a parada é muito simples. Ou você aumenta a carne argentina e uruguai e abaixa a brasileira, ou então a gente vai fazer uma revolução. O governador da província olhou e falou: ema, cada um com seus problemas. E isso acabou gerando o quê? Uma insatisfação dos gaúchos, que destronam o nosso governador da província, da região do Rio Grande. Eles vão proclamar uma república chamada de República de Piratini, ou Rio Grandense, e a partir daí começamos o levante. Os farrapos começam a se armarem juntamente com os estancieiros e também aumentam o efetivo de pessoas.
Pois é, teve um certo italiano chamado Giuseppe Garibaldi que veio com 3 navios para cá lutar ao lado dos farrapos. Juntamente com isso, eles perceberam que precisavam de munições e de mais armas. E aí ficaram sabendo que uma cidade chamada Laguna, só que agora não no Rio Grande do Sul, mas em Santa Catarina, tinha lá um grande efetivo de munições e de armas. Então ele, com os seus farrapos, acabaram tomando a região de Laguna e proclamam lá mais uma república, chamada de República Juliana. Não tem nenhum nome romanciano não. É a República Juliana porque foi no mês de julho, tá? Então foi basicamente isso. A diferença só é que o Giuseppe acabou conhecendo uma catarinense cujo nome dela chamava-se Anitta. Não tem nada a ver com a cantora do hoje em dia, tá? E aí, como resultado disso, Anitta se apaixonou por Giuseppe Garibaldi e os dois se casaram. O que importa é que a Revolução Farroupilha ela foi se estendendo pelo Brasil todo. Em 1840, nós tivemos uma antecipação da maioridade de Dom Pedro II e a revolta continua. E ela vai se estendendo, se estendendo, se estendendo, até que, com essa ideia de criar uma república com pensamento separatista, o que a gente começa a perceber a partir daqui? Começamos a verificar que isso estava começando a arriscar a estabilidade do Brasil. Então, foi enviado para a região de Farroupilha Luiz Alves de Lima e Silva, que acabou conversando com um dos líderes dos revolucionários, cujo nome dele chama-se Davi Canabarro, e acabaram assinando um tratado chamado do Tratado do Poncho Verde. Nesse tratado, eles acabaram então estabelecendo os acordos finais, que seriam quais? Os farrapos estariam ingressados dentro do governo brasileiro, ok? Ao mesmo tempo, nenhum gaúcho seria punido. Os escravos que lutaram ao lado dos farrapos também conseguiriam sua liberdade. Peraí, professor, mas você em nenhum momento falou sobre os farrapos, sobre os escravos? Pois é. Após a Batalha de Porongos, os chamados lanceiros negros foram vitoriosos em cima do governo e isso motivou Luiz Alves de Lima e Silva a entrar em acordo com os farrapos. O preço do valor da carne argentina e uruguaia tiveram uma elevação em mais de 20%. Os farrapos conseguiram o seu objetivo. Lá na região do Grã-Pará, nós vamos ter uma revolta chamada de cabanagem. Pois é, a Revolução Cabanagem, ela começou em 1835, você viu que era um período bravo, né? 35 foi um negócio complicado no Brasil. E vai durar até a proclamação da maioridade de Dom Pedro II, 1840. Nessa região do Grã-Pará, o que a gente passa a ter? Passamos a ter um grupo de pessoas que eram formados por nobres e por pobres. Os membros da elite, eles então tinham alguns desejos, mas a classe mais pobre, as pessoas que moravam em casas de palafitas, os chamados cabanos, por isso o nome da revolução, eles então estavam lutando contra a sua miséria e contra o descaso, querendo muito mais direitos políticos. Por outro lado, a elite, que estava lá na região do Grão-Pará, queriam muito mais o quê? Eles estavam se sentindo abandonados, porque não tinham direitos a participações políticas. E essa junção entre pobres e elite acabaram levando a uma revolução que ocasionou a 30 mil mortos durante 5 anos de muitas revoltas. E aí a gente vai verificando que tivemos um cara chamado Eduardo Angelim, tivemos uma participação aí dos irmãos Vinagre, mas o que eu quero dizer para vocês? Infelizmente, essa revolução, que desejava a independência do Pará, proclamando uma república, não conseguiu seu objetivo. E em 1840, eles foram derrotados. Lá na região de Salvador, a gente vai ter mais uma revolta chamada de Revolta da Sabinada. Nessa revolta, a Revolta da Sabinada, ela vai começar em 37 e vai até 38, um período aí de quase 8 meses de muita insatisfação. Professor, por que o nome Sabinada? A ideia de Sabinada ela vai acontecer por uma situação muito simples. O médico chamado Francisco Sabino, que além de médico também tinha um jornal, começou a divulgar ideias contra a regência, achando que o governo estava totalmente agindo de forma errada em relação ao restante do Brasil. Ou seja, esses membros da elite eles queriam um governo não centralizado. O que era isso, professor? Eles queriam um governo em que a população toda pudesse ter uma participação política. E nessa ideia de uma participação política significa acabar com o voto censitário e, consequentemente, estabelecer uma república para o Brasil. E essa ideia de criar um governo republicano mobilizou membros da elite e pessoas comuns na região da Bahia.
Resultado, tropas governamentais foram para lá e acabaram derrotando Francisco Sabino. A balaiada ela vai começar em 1838 e vai até 1841. O que aconteceu na região do Maranhão? Lá na região do Maranhão estava tendo uma grande, vamos dizer assim, insatisfação popular, novamente. E aí tudo acontece porque um cara chamado Manuel dos Anjos teve suas duas filhas violentadas por um policial. E o Manuel dos Anjos foi atrás do cara e acabou fazendo justiça com as próprias mãos. E isso acabou gerando uma perseguição em cima dele. Juntamente com essa perseguição, ele acabou se juntando a outros grupos fugitivos. E esses outros grupos fugitivos, que acabaram sendo um movimento popular, porque estava existindo uma obrigatoriedade das pessoas se alistarem no exército para lutarem contra os farrapos, juntamente com isso, um cara chamado de Negro Cosme, que era um ex-escravo, estava fazendo também a libertação de outros em fazendas. Grande quantidade de pessoas acabaram fazendo o quê? Começaram a lutar por uma república. E essa ideia de lutar com uma república acabou levando a um cara chamado Luiz Alves de Lima e Silva. É esse mesmo que a gente falou alguns minutos atrás. Ele acabou lutando contra os revolucionários na região de Caxias. E lá ele acabou saindo vitorioso. Resultado da nossa história: o Luiz Alves de Lima e Silva acabou se tornando Barão de Caxias e que futuramente vai virar um cara chamado Duque de Caxias, tá? Bom, pensando que as revoltas aconteceram, os progressistas e os regressistas, eles então iniciam todo um estudo para verificar como que eles poderiam antecipar a maioridade de Dom Pedro II. E aí eles começam a criar então um grupo chamado de Clube da Maioridade. E nesse Clube da Maioridade, o que eles começaram a perceber? Que para promover a unidade, para promover a pacificação e, consequentemente, para transformar com que o Brasil pudesse caminhar para uma unificação novamente, já que estava rolando uma grande quantidade de revoltas, o que se faz a partir dali? Então eles acabam tendo a desculpa dentro da Constituição para fazer com que Pedro II se tornasse imperador. Através de consulta popular, através da consulta do Senado, eles vão e acabam falando com Pedro. E aí Pedro II perguntam para ele: Pedro, você quer se tornar imperador do Brasil? E aí, como resultado disso, Pedro II diz: se for para consolidar a unidade nacional, quero já. Pedro II acaba se tornando o imperador do Brasil com 14 anos de idade. Qualquer dúvida, manda mensagem aí. Lembrando, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse novo formato. Se vocês preferem o antigo, se vocês gostaram desse novo formato, sim ou não, o que pode melhorar, o que está ruim, ok? Aguardo aí a participação de todos nesse momento. Valeu, aquele abraço, até!